Amados, a passagem de hoje, o texto de hoje, a temática, a porção, é uma passagem muito conhecida e eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos algo muito interessante na passagem de segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, que é a passagem do general Naamã, conhecido como o grande general, o grande comandante, muito respeitado pelo seu povo, respeitado pelo seu rei, e que também o próprio Deus o abençoava, que o texto diz que Deus, por diversas vezes, deu vitória à Síria por intermédio de Naamã. Então, a primeira curiosidade que eu quero dividir com os irmãos aqui, por que Naamã, sendo leproso, o texto diz, dá umas qualidades dele, Naamã é isso, Naamã é aquilo outro, mas porém leproso. E por que ele, sendo leproso, ele continuava inserido no rol da sociedade? Porque ele continuava no meio do povo, porque ele não foi expulso, excluído da sociedade. Primeiro, você tem que entender que esta lei era para o povo de Israel. Foi Deus que deu a Moisés, para que falasse com o povo de Israel. Era uma lei para o povo, que a pessoa que estivesse sintomática de lepra deveria se apresentar ao sacerdote, este o examinaria. Se fosse praga, ele seria expulso, ele seria excluído do rol da sociedade. Então é interessante vocês entenderem, ele vivia em cultura diferente, em reino diferente, em país diferente. Então isso aqui não seria para ele. A doença era a mesma, porém a lei era para o povo de Israel, é para o povo hebreu. É interessante você ficar ciente também, o segundo ponto que eu quero colocar, irmãos. O segundo ponto que eu quero dizer para os irmãos é que eu já ouvi pregações, eu já ouvi ministrações, ensino, até louvor, dizendo que a carta que o rei da Síria mandou para o rei de Israel foi para o endereço errado, que Naamã foi para o endereço errado. Pelo contrário, a carta foi para o endereço certo e para a pessoa certa. A carta foi para o endereço certo e para a pessoa certa. Porque o que aconteceu aqui foi uma diplomacia. Uma carta de rei para rei. De reino para reino. Isso é uma diplomacia. São relações internacionais entre um país e um outro. Ou um estado e outro. Então isso é uma diplomacia. E ele fez o quê? O que era de praxe. O que era de diplomático. Vou enviar uma carta para o rei de Israel e vou dizer que eu estou te enviando. O problema aqui, irmão, não foi a carta ir para o rei de Israel. Não foi Jorão que foi a pessoa errada. O problema não foi o endereço, e sim a escrita da carta. O conteúdo da carta. O que estava escrito na carta. Você vai ler lá no texto que quando ele recebe a carta, o rei da Síria, que segundo os historiadores e os biblistas era Ben-Hadad II, ele, em vez de dar uma carta de recomendação, olha, estou enviando a ti o meu servo Naamã, porque tem uma escrava ou uma menina, uma menina israelita aqui, que falou que é um profeta em Samaria, que curaria ele da lepra. Então eu estou enviando para ver se há essa possibilidade, se tem condições. Isso seria uma carta cortês e de recomendação. Mas pelo contrário, ele manda uma carta de intimidação. O texto vai nos dizer que, olha, eu estou te mandando o meu servo Naamã aí, e eu quero que você cure ele da sua lepra. Então o rei de Israel surtou, irmão. E surtou. E com toda razão.
Porque se os seus compatriotas, se o seu povo, se os seus súditos era excluído da sociedade, porque se não via falar de cura em Israel de leproso, se apresentava ao sacerdote, se fosse lepra, ele seria expulso, né? Teria que se rasgar, teria que cobrir o rosto, a parte da boca, sair perambulando pelo deserto afora, e se visse alguém tinha que bater no peito e gritar: leproso, leproso. E como que ele iria receber um estrangeiro nas terras de Israel? E para complicar ainda, o general do maior exército da Síria, a Síria era o império da época, né? Era o maior império da época, era que estava vivendo a melhor fase da época, era o Império Sírio, que dominava, comandava tudo, e Naamã era o comandante. Depois de Ben-Hadad II era ele. Então quando ele recebe essa carta, ele entra em desespero. Ele está pensando o quê? Que eu sou Deus para matar ou para vivificar? Ele entra em desespero, irmão, porque o conteúdo da carta foi intimidadora. Não foi uma carta de recomendação, foi de intimidação, foi de intimação. Eu quero que você cure o meu servo Naamã. Então ele entrou em desespero. E quero dizer para os irmãos aqui que nessa época ele não tinha comunhão nenhuma com Eliseu. Por quê? Porque Jorão, né, que era o rei da época, era filho de Acabe. E essa época era a época pior que Israel estava vivenciando, que era o período de maior idolatria em Israel. Entendeu? Então, por isso que havia essa distância entre ele e o profeta de Deus que estava em Samaria. Porque se ele tivesse alguma comunhão com Eliseu, alguma intimidade, né, até mesmo com o Papai do Céu, até mesmo com Deus, com certeza ele chamaria Eliseu e eles iriam tentar arrumar, né, uma resposta, uma saída, né, daquela situação tão embaraçosa que eles estavam. Aí nós vemos que ele não tinha intimidade nenhuma, então ele vai se rasgar, vai se desesperar, e para sorte dele, Eliseu fica sabendo e manda chamar Naamã até ele. Eliseu não saiu e atendeu Naamã, porque Eliseu não saiu cordialmente, né, e atendeu Naamã, já que ele mandou chamá-lo até ele. Porque Naamã, irmão, era leproso. Ele estava com lepra. E Eliseu não poderia sair ali e fazer aquilo que Naamã queria que ele fizesse. Porque na concepção de Naamã, na ideia de Naamã, no pensamento de Naamã, o profeta teria que sair, né? Ele se pôr diante do profeta, este invocar o seu Deus, pôr a mão sobre a lepra e ele ser curado. Porque foi isso que passaram para ele lá na Síria. Foi isso que a menina disse para sua senhora e foi isso que sua senhora repassou para o seu senhor. Foi isso que a mulher do Naamã repassou para ele. Oxalá, se o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então muitas das vezes aqui eu já vi alguém dizer que Naamã era orgulhoso por causa da sua patente, que era general, isso, aquilo. Não. O nome Naamã, irmão, quer dizer agradável. Agradável, né? No hebraico, agradabilidade. Então ele era uma pessoa maleável. Não esqueça que ele está ali em Israel sobre a fala, né? Sobre a fala de uma menina escrava, que disse: olha, se ele estivesse lá em Samaria, diante do profeta, ele seria restaurado da sua lepra. Então ele já foi lá, você vê que ele era humilde, que ele foi, né, crendo naquilo que foi falado por uma escrava, por uma jovem, por uma estrangeira. Eliseu não saiu porque ele era leproso, irmão. E a lepra do Naamã, irmão, estava no estado agravante, né? A lepra tinha tomado todo o seu corpo. Mas, pastor Mauro, como que você sabe disso? É só você olhar para a pessoa do Geazi. Quando vai lá pegar os bens, né? Receber os bens de Naamã, né? Mentindo, dizendo que foi Eliseu que mandou.
Eliseu vai o amaldiçoar com a própria lepra de Naamã. E lá você vai ver que o corpo do Geazi ficou todo tomado de lepra, né? Sua pele ficou toda branca como a neve. Então você vê que a gravidade da lepra de Naamã era muito grande. Então Eliseu não poderia sair por amoneiro, ele ia se tornar leproso, irmão. Então foi mais fácil o quê? Mandar um mensageiro, que só ia dizer para ele, olha, o profeta mandou só fazer isto e pronto. Certo? Então não foi falta de educação, não era porque o Naamã era isso ou aquilo outro, é porque ele era leproso. É tanto quando ele é curado, que ele retorna para agradecer, por isso que eu falo que ele era maleável, ele não era orgulhoso, ele volta para agradecer. Lembrando que quando ele sai da Síria, ele sai com bens, ele sai com talentos, com roupas, com presentes para presentear Eliseu, então era uma pessoa gente boa. Ele ficou indignado porque ele veio com uma opinião formada. Eu vou chegar lá e o profeta vai orar sobre mim, impor as mãos e eu vou estar curado, porque foi isso que a menina passou. Então ele ficou indignado naquele momento. Mas quando vem um servo, irmão, e fala, olha meu senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Aí ele falou, é verdade. Então foi lá e mergulhou no Rio Jordão. Certo? Então Eliseu não atendeu, porque ele estava leproso. Quando ele volta, Eliseu atende, eles se dão bem, ele se humilha, o Naamã se humilha, e é uma bênção, né? Meu senhor, está aqui o teu servo, receba os presentes, tá? Já que o senhor não quer receber, tal. E, sabe, todo humilde. Ele não foi só transformado por fora, mas também foi transformado por dentro. Mas ele era uma pessoa agradável. Último ponto que eu quero destacar, porque já está alongando o vídeo, senão os irmãos não vão ficar enfadados, né? Vai ficar ruim para assistir. Último ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que ele despreza o Rio Jordão. Em que ele ficou indignado, pô, já que ele não ia me atender e foste para mim tomar banho em algum rio, por que ele não deixou eu tomar banho lá nos rios de Damasco, que são melhores que toda a água aqui de Israel? Isso aí foi um momento de indignação, né? Porque ele estava com os pensamentos, ele estava com as ideias, né? Ele imaginava uma coisa e chegou lá era outra. Se a menina de Israel, irmão, falasse para sua senhora que um leproso lá na sua terra era expulso da comunidade, que era expulso, excluído da sociedade, com certeza Naamã não iria para a terra de Samaria, irmãos. A chance dele era mínima, porque não era comum. Não era comum um leproso ser purificado. Você vai ver isso, o próprio Jesus falando lá em Lucas, que de tantos leprosos que tinha Israel, foi Naamã que foi purificado da sua lepra, porque não era comum. Então ele vai desprezar o rio. Por quê? Porque o Rio Jordão, irmão, não era como os rios de Damasco, né? O rio Abana, que é rio de ouro, né? O rio Farfá, que é rio caudaloso, né? De correntes fortes, de fortes correntes, grandes, bonito, né? De rotas comerciais. O Rio Jordão não. O significado do Rio Jordão é aquele que desce, que ele ia ficando numa depressão até desaguar no Mar Morto. Então ele desprezou o Rio Jordão, por quê? Porque não era famoso igual os rios de Damasco. Pô, já que ele ia fazer isso comigo, por que ele não mandou recado? Porque uma carta foi enviada ao rei. Então já não precisa vir aqui. Toma banho aí nos rios de Damasco aí, que você vai ser purificado da sua lepra. Era isso que ele imaginou. Já que o profeta não ia orar por imposição de mão, mandasse eu mergulhar em qualquer rio lá de Damasco, que são bem melhores que o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão, irmão, não tinha a fama que os rios de Damasco tinham. Não eram grandes, né, águas puras, igual o de Damasco. Pelo contrário, muitos dizem que além de ter pouca água, porque por ser um rio raso, eram águas barrentas. E isso aqui é interessante. Isso aqui dá uma mensagem extraordinária, se você já quiser pegar aí. Porque Deus formou o homem do pó da terra, não é isso? Ele molda o homem, tudo e criou pela tua palavra, haja. Mas fazer o homem ele moldou do pó da terra.
Lá em João 9, o que Jesus faz? Vai cuspir no chão, vai fazer lama, vai fazer lodo e vai botar nos olhos do cego e vai fazer o quê? 2 olhos novinhos para o cego. Quando Naamã mergulha, irmão, no Rio Jordão, naquelas águas barrentas, não são só as lepras que saem do seu corpo. Ele recebe uma pele nova, como pele de criança. Que extraordinário. E essa experiência foi tão maravilhosa com a lama, né? Ele ficou tão maravilhado que ele vai pedir uma carroça de terra para levar para a Síria. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe nesta noite, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo. E você diz amém.